Um divórcio é, por natureza, um dos momentos mais estressantes na vida de qualquer pessoa. Mas quando existe uma empresa no meio do casal, o que era difícil pode se tornar ainda um pesadelo financeiro. E para falar a verdade, um divórcio mal conduzido aí com brigas, retaliações, pode ter um impacto parecido como perder o seu maior cliente da sua empresa ou ainda que seu negócio fosse devastado por um desastre natural, e eu não estou exagerando. E tem um detalhe que muita gente só percebe tarde demais. Durante o divórcio, algumas pessoas perdem muito dinheiro não porque a empresa valia muito pouco ou ela valia muito, mas porque a briga em torno do valor vira o centro do conflito. E nessa hora, o valuation deixa de ser uma solução e vira uma arma. Olá, meu nome é Paulo Eduardo, eu sou cofundador da Valutec, que é uma plataforma de valuation com foco em pequenas e médias empresas no Brasil, e também sou especialista em valuation de marcas. E a minha intenção através desse vídeo é mostrar justamente como evitar discussões desagradáveis durante o processo, como buscar de fato um valor justo para ambos e como diminuir ali, quando possível, o atrito, o custo do processo e também como reduzir o desgaste entre as partes. E eu, no papel de especialista, não canso de falar que a avaliação de uma empresa ou seu valuation, quando usado da maneira correta, é talvez a única ferramenta capaz de garantir justiça e paz durante um divórcio, quando o objetivo é descobrir quanto de fato uma empresa vale. E como diria Sun Tzu em A Arte da Guerra, a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. E aqui eu não estou falando de vencer o divórcio derrubando a outra parte ou outro cônjuge. Pelo contrário, a vitória real é chegar a um acordo em que o valor da empresa seja razoável para ambos e, principalmente, em que a empresa consiga sobreviver ao processo. E o divórcio é um dos momentos de maior carga emocional que existe. E quando a emoção entra na discussão de dinheiro, o resultado costuma ser bem ruim. O psicólogo Daniel Kahneman explica um ponto que aparece em todos os conflitos: perdas doem muito mais do que ganhos. E isso muda o jeito que a gente negocia, do jeito que a gente cede e define de fato o que seria justo. E o que acontece durante um processo de separação? O que a gente vê na prática? Cada cônjuge tem a percepção de valor da empresa completamente diferente do outro. É isso que acaba acontecendo em muitos casos. Quem administra a empresa acaba achando que ela não vale nada ou não vale muito, pois a pessoa que toca a empresa tende a focar nos riscos. E quem está fora da empresa acha que o negócio é uma mina de ouro, porque ela está saindo fora e está pensando mais no estilo de vida. E enquanto isso, a operação da empresa continua, os clientes continuam exigindo a entrega e os boletos continuam chegando. E sem um valuation técnico feito por um especialista que só trabalha com valuation, essa briga pode escalonar a ponto de fechar as portas da empresa e agravar ainda mais os problemas do divórcio. Muitas vezes, o custo da guerra sai muito maior que o custo de um acordo bem construído. E aqui entra um ponto delicado. No Brasil, muitos empresários recorrem ao seu contador para avaliar a empresa nessa situação. E eu espero que nenhum contador leve isso como uma crítica. O contador é de fato uma peça-chave no divórcio, sim, mas o valuation em si é uma outra disciplina. Exige uma análise muito mais aprofundada da empresa, com ajustes, interpretações que vão muito além de olhar o balanço e o DRE. Por exemplo, não é papel do contador no dia a dia normalizar os resultados para fins de valuation, ajustar prolabores e retiradas, tratar recebimentos por fora, separar despesas misturadas na empresa ou ajustar itens que distorcem a geração real de caixa da empresa. E um especialista em valuation também vai olhar para a empresa hoje e para onde ela está indo. Por exemplo, vai ser analisado o risco da operação, o cenário macroeconômico, inflação, projeções através de cenários distintos, sensibilidade e outras variáveis que mudam totalmente o valor dependendo do contexto. Quando existe uma possibilidade de fato de acordo, olhar somente para o balanço e para o DRE costuma empobrecer bastante a análise e abrir espaços para discussões e disputas. Além do que, esse tipo de análise nem é utilizado pelo judiciário de países desenvolvidos. O método contábil ou ainda apuração de haveres não faz sucesso por lá, até porque ele não faz sentido na maioria das vezes.
Por isso, em situações de divórcio com empresas, é comum os cônjuges contarem com uma equipe de especialistas e não somente o contador ou, no máximo, o contador e advogado. E aqui vai ficar uma sugestão prática que costuma dar certo. O trio de elite costuma ser advogado, contador e especialista em valuation. E é normal esses profissionais conversarem entre si, e quando existe de fato ali uma coordenação entre os profissionais, a chance de conflito cai bastante e a chance de acordo sobe. E por falar em especialista de valuation, se você estiver precisando de um para analisar o seu caso com cuidado e receber uma proposta sem compromisso, entre em contato conosco. O link vai estar na descrição. Agora, eu gostaria de falar sobre um problema crítico e central sobre valuation durante um divórcio. Existem duas maneiras de fazer o valuation e a diferença entre elas é gigante. De um lado, é possível fazer a avaliação da empresa de maneira litigiosa, ou seja, na justiça. E quando a avaliação vai para o judiciário, ou seja, é feita judicialmente, é comum cair em critérios patrimoniais e contábeis da empresa, como o chamado balanço de determinação ou balanço especial para fins de apuração de haveres. Na prática, em discussões judiciais ligadas à apuração de haveres, quando o contrato social é omisso, a tendência é o processo ser conduzidos por critérios patrimoniais. Ou seja, se não existe uma cláusula no contrato social ou acordo de sócios prevendo metodologias econômicas de valuation, a avaliação acaba seguindo uma lógica contábil apenas. O artigo 1031 do Código Civil trata da apuração com base na situação patrimonial na data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado. E o artigo 606 do CPC também costuma aparecer nessas discussões quando o contrato não define critérios de valuation. Mas muita atenção aqui, isso não significa que seja uma coisa boa. Na maioria dos casos, fazer valuation judicial é bastante caro, demorado e muitas vezes a qualidade final dessa avaliação é bastante baixa. Só para ter uma ideia, em operações normais aí de compra e venda de empresas, esse tipo de metodologia contábil quase nunca é usada. E os motivos para não usar aí um método como balanço de determinação para vender uma empresa em condições normais são muitos. A grosso modo, o balanço de determinação parte do pressuposto que a empresa passaria por uma liquidação fictícia. Ou seja, todos os ativos que constam no balanço seriam, em tese, vendidos e todos os passivos ali seriam pagos, e o que sobrasse seria dividido entre os sócios e a empresa acabaria. E esse método ignora completamente fatores que realmente movem o valor de uma empresa em funcionamento: risco do país, inflação, risco operacional, cenário econômico, carteira de clientes, recorrência, capacidade de geração de caixa, marca, tradição, time, processos. E fica aqui uma observação minha, é que esse é o pior método para avaliar uma empresa, por exemplo, de serviços, que tem poucos ativos em tese, empresas lucrativas, ou como eu acabei de falar, empresas com poucos ativos que constam no balanço. E na era da informação, isso significa que o método contábil não é indicado para a maioria das empresas. E se você me permitir continuar aí citando as desvantagens e limitações do método contábil, é que ele é altamente sensível a distorções contábeis típicas de uma empresa pequena ou média no Brasil. E isso por si só tende a aumentar ainda mais o conflito. E o seu contador não vai falar isso. E só para dar uma resumida nesse método contábil que o judiciário costuma utilizar, é que trata-se somente de uma conta aritmética de somar alguns bens e subtrair dívidas. Isso é o resumo a grosso modo. E para piorar, o Brasil, só para variar um pouquinho, está totalmente na contramão dos países desenvolvidos como os Estados Unidos. E quando falamos em metodologias aí de valuation, que é aceita pelo judiciário, para casos de divórcio, por exemplo, esses países mais desenvolvidos costumam usar o valor intrínseco da empresa, onde o negócio é analisado por vários ângulos. E a esmagadora maioria dos casos utiliza o método do fluxo de caixa descontado nesses países desenvolvidos. E agora que já falamos os problemas de avaliar uma empresa judicialmente no Brasil, eu quero falar de uma outra opção. Um acordo amigável ou extrajudicial
pode ser a melhor saída. Isso evita que anos de trabalho sejam resumidos a uma folha de papel feita de qualquer jeito por um perito judicial que não conhece você, não conhece sua empresa e muito menos conhece seu setor. E o principal benefício de fazer um acordo amigável ou extrajudicial é que quando existe acordo, dá para escolher a metodologia. E se for possível utilizar um método econômico como o fluxo de caixa descontado, o objetivo passa a ser determinar o valor econômico do negócio e não apenas seu valor contábil. E isso permite considerar inflações e premissas macroeconômicas, construir cenários ali onde a empresa pode ir bem, ela pode ter um problema no meio, um cenário ruim ou um cenário intermediário ali seguindo a inflação. Quem define isso vai ser o avaliador junto com seus clientes. Refletir o risco, crescimento e sustentabilidade da empresa e também capturar ali o que realmente explica o valor de empresas operacionais. Eu acho que uma imagem vale muito mais do que 1000 palavras. Por isso eu vou colocar aqui uma imagem que nós fizemos do que o fluxo de caixa descontado é capaz de levar em consideração em uma análise. Se você quiser dar uma olhada com calma, é só dar um pause. E para encerrar, eu quero deixar aqui uma reflexão. O objetivo de um valuation bem feito, com foco em justiça, não é somente dividir bens. É permitir que cada um siga a sua própria vida com dignidade e tranquilidade, e sem destruir um legado profissional e familiar no meio do caminho. E como escreveu o filósofo Sêneca, a economia é uma virtude preciosa, mas a justiça é ainda mais. Então, não deixe que o fim de um ciclo pessoal destrua a sua empresa. Busque diálogo, monte a equipe certa e utilize as técnicas corretas. E se você estiver passando por isso ou conhece algum empresário nessa situação, compartilhe esse vídeo. E se tiver dúvidas sobre como funciona o cálculo do fluxo de caixa descontado, deixe aqui seu comentário aqui embaixo. Até o próximo vídeo.